Na penumbra de um apartamento londrino, enquanto o aroma persistente de benzina se misturava ao silêncio, Hercule Poirot mantinha seu ritual meticuloso. Limpava uma mancha no terno cinza, alheio à inquietação que pairava além de suas quatro paredes. Hastings, fiel companheiro e confidente, folheava o jornal, tentando disfarçar a ansiedade que sentia diante das últimas manchetes. Era um período pós-guerra, um tempo de recuperação para a Inglaterra, mas também de incertezas, e aquela noite prometia, desde o início, ser qualquer coisa menos trivial. O noticiário falava em voz alta sobre uma tentativa de assassinato contra o primeiro-ministro britânico David McAdam, chamado de Fighting Mac pela nação. Líder rígido, símbolo de resistência, McAdam havia se tornado uma fortaleza moral diante dos tempos difíceis. Ainda assim, os detalhes do ocorrido eram escassos, o sigilo das informações só aumentava as especulações. E para quem conhecia Poirot, sabia que mistérios assim funcionavam como convite irrecusável. A cena da sala era rotineira. Hastings mencionava casualmente o ataque na expectativa de que Poirot interrompesse seus afazeres e, de pronto, mergulhasse no enigma. Mas o detetive, com seu habitual desdém pelo óbvio, classificou a tentativa de assassinato como infantilidade. Atirar é coisa do passado, disse, sem sequer levantar o olhar, como se um crime digno de sua atenção devesse ser mais engenhoso, mais sutil. Esse traço, o desprezo de Poirot pelo óbvio, era, por si só, um prenúncio do que estava por vir. Pouco depois, o som da campainha quebrou o compasso lento daquela noite. A senhoria anunciou a chegada de dois visitantes inesperados, Lord Starr, presidente da Câmara dos Comuns, e Bernard Dodge, alto funcionário do gabinete de guerra e amigo próximo do primeiro-ministro. Ambos traziam semblantes fechados, expressão de quem carrega notícias graves. Sem rodeios, expuseram o que afligia o governo britânico. O primeiro-ministro havia desaparecido. A revelação pesou no ar. Hastings, tomado pelo choque, percebeu imediatamente a gravidade. Não se tratava de um caso qualquer, mas de uma crise nacional com potencial para abalar não só o governo, mas também a confiança de todo um povo. Lord Starr explicou que o desaparecimento de McAdam não era apenas um problema doméstico, mas uma ameaça ao equilíbrio europeu, já que o líder era a peça-chave numa conferência de paz marcada para o dia seguinte em Versalhes. O desaparecimento ocorreu no trajeto entre o desembarque de McAdam na França e o destino final, onde deveria passar a noite antes da conferência. O carro oficial que deveria conduzi-lo sumiu sem deixar rastros. O motorista e o verdadeiro ajudante foram encontrados amordaçados em uma estrada lateral, mas vivos. Os sequestradores agiram com precisão, como se conhecessem cada detalhe do esquema de segurança. Poirot, diante do relato, compreendeu rapidamente a delicadeza da situação. O objetivo dos criminosos não parecia ser eliminar o primeiro-ministro, mas sim impedir sua participação decisiva na conferência, uma jogada estratégica para desestabilizar as negociações e dar vantagem aos interesses pacifistas estrangeiros. O tempo era o inimigo. Sem McAdam, a Inglaterra corria o risco de sair enfraquecida de um dos momentos mais críticos do pós-guerra. A partir dali, a noite ganhou um novo ritmo. Poirot aceitou o desafio, recebendo carta branca para agir com total liberdade e todos os recursos necessários à sua disposição. Um trem especial aguardava em Dover, pronto para levá-los à França. No caminho,
juntaram-se à comitiva outros nomes importantes: o Major Norman, membros da Scotland Yard e oficiais especializados em investigações de sequestro. Mapas, relatórios e telegramas se multiplicaram em torno da mesa, mas Poirot permaneceu em silêncio, absorvendo, processando, traçando mentalmente possíveis cenários. Durante a travessia do Canal da Mancha, Hastings notou o desconforto de Poirot diante do mar revolto. O detetive, porém, mantinha-se centrado, pouco afetado pelas turbulências físicas e muito mais interessado nas inconsistências do caso. A chegada à França trouxe consigo uma nova pista. O segundo carro, utilizado pelos sequestradores, fora encontrado abandonado em uma fazenda isolada. Dentro, o capitão Daniels, secretário pessoal do primeiro-ministro, estava desacordado e sem memória dos eventos. Um detalhe chamou a atenção. Daniels era um linguista brilhante, fluente em 7 idiomas, mas pouco se sabia sobre sua vida pessoal. À medida que o tempo avançava, Poirot focou nos detalhes. Por que sequestrar e não assassinar o primeiro-ministro? Qual o papel real de Daniels e do motorista O'Murphy, um agente experiente da Scotland Yard? As perguntas se acumulavam e o relógio avançava, deixando todos em alerta máximo. Depois de buscas infrutíferas em solo francês, Poirot tomou uma decisão surpreendente. Retornariam à Inglaterra, pois ali, segundo sua lógica, estavam as pistas essenciais. A investigação seguiu em hospitais, residências e, finalmente, nas casas das tias de Daniels, Everard e Daniels, em Hampstead e Ascot. A tensão aumentava conforme Poirot se debruçava sobre cada detalhe. Respostas evasivas, tremores nas mãos, poeira fora de lugar. Cada pequena omissão começava a construir um quadro maior, ainda invisível para os demais. O suspense era crescente, não apenas pela pressão do tempo, mas pelo envolvimento direto das maiores autoridades do país. As relações entre Poirot, Hastings e os oficiais se consolidavam a cada etapa, tornando-se uma equipe determinada, ainda que guiada pelo raciocínio único do detetive belga. Lord Starr e Dodge apostavam todas as fichas na habilidade de Poirot, enquanto este, sem jamais se exaltar, deixava claro que o verdadeiro perigo estava nos detalhes ignorados. A investigação tomou um rumo decisivo quando Poirot ligou todos os pontos: o verdadeiro paradeiro de McAdam, o papel duplo de Daniels e a ligação da tia Everard com atividades de espionagem internacional. Com a lógica implacável, Poirot percebeu que o plano dos sequestradores era, ao mesmo tempo, engenhoso e vulnerável, pois dependia do isolamento total do primeiro-ministro e do uso de sósias para enganar até os olhos mais treinados. Era o início de uma corrida contra o tempo, onde cada minuto poderia definir o futuro de uma nação. Em poucas horas, caberia a Poirot não apenas desvendar o mistério, mas também restaurar a ordem antes que o caos político se instalasse. E, como sempre, Hastings sabia que estava prestes a testemunhar mais um triunfo das pequenas células cinzentas do grande detetive. A notícia do desaparecimento do primeiro-ministro percutiu entre as lideranças britânicas e europeias com intensidade imediata. No coração do gabinete de guerra, o ambiente era de urgência máxima. Lord Starr e Bernard Dodge comandavam reuniões sucessivas, buscando manter a ordem enquanto evitavam que rumores alarmassem o público ou enfraquecessem a posição do país diante dos aliados. A ausência de McAdam na Conferência de Versalhes representava uma ameaça real ao equilíbrio europeu. Cada minuto sem respostas aumentava a pressão sobre os responsáveis pela segurança nacional. Poirot,
Ao lado de Hastings e da equipe destacada para o caso, não se permitiu perder tempo com especulações. Desde o início, ficou claro que o sumiço de McAdam era resultado de uma ação bem coordenada, alimentada por interesses que ultrapassavam fronteiras. O objetivo dos criminosos não era a eliminação física do líder, mas sim seu afastamento estratégico. Isso permitiria aos adversários manipular os rumos das negociações de paz, favorecendo correntes pacifistas que poderiam desestabilizar a Inglaterra e seus aliados. Enquanto se deslocava no trem especial rumo a Dover, Poirot analisou minuciosamente as informações fornecidas pelos representantes do governo. O primeiro-ministro desembarcou em Boulogne, na França, e deveria ser conduzido com segurança até o local onde passaria a noite antes da conferência. O carro oficial, no entanto, nunca chegou ao destino. Encontrado abandonado em uma estrada lateral, tinha dentro dele o motorista e o ajudante, ambos amordaçados, mas vivos. Nenhum sinal de violência maior, nenhum pedido de resgate. Apenas silêncio. Durante o trajeto de trem, as conversas se concentraram em possíveis origens da conspiração. Lord Starr insistia que as autoridades francesas e britânicas já haviam mobilizado todos os recursos disponíveis: polícia, exército e redes de espionagem. O envolvimento de uma rede internacional era uma possibilidade concreta. A ausência de pistas sólidas levantava a hipótese de infiltração entre os círculos mais próximos do primeiro-ministro. Poirot fez questão de rever todos os passos da viagem. Desde a tentativa de atentado na estrada entre Windsor e Londres, ficou claro que os adversários de McAdam estavam dispostos a tudo. 2 disparos, um deles ferindo levemente o líder, não foram suficientes para interromper sua jornada. O ataque parecia, mais do que tudo, um artifício para desviar a atenção e criar sensação de vulnerabilidade. Com a chegada a Charing Cross e o embarque no trem para Dover, McAdam parecia fora de perigo, mas foi justamente ali que a armadilha se consolidou. Ao cruzarem o Canal da Mancha, Poirot e Hastings desembarcaram em Boulogne e, imediatamente, reuniram-se em um hotel próximo ao cais com a equipe de investigação. Relatórios recém-chegados indicavam que o segundo carro, supostamente utilizado na fuga, havia sido localizado em uma fazenda isolada. No interior do veículo, o capitão Daniels, secretário pessoal do primeiro-ministro, estava amarrado e visivelmente abalado. Daniels alegava não se lembrar dos detalhes do que havia acontecido. Dizia apenas que foi surpreendido, imobilizado e desmaiou após sentir um pano pressionado sobre o rosto. Nenhum pedido de resgate foi encontrado, nenhuma ameaça explícita registrada. A essa altura, a movimentação nos bastidores do governo britânico era intensa. Informações sensíveis circulavam entre oficiais, ministros e agentes secretos. Lord Starr e Dodge mantinham contato constante com Londres, onde o restante do gabinete monitorava possíveis interferências estrangeiras. A França, por sua vez, reforçou suas linhas de investigação, acionando delegados e investigadores especializados em crimes políticos. Poirot, atento a cada detalhe, percebeu que o sequestro fora planejado para criar incerteza máxima. Manter o paradeiro do primeiro-ministro em segredo obrigava as autoridades a reagir às cegas, ampliando a sensação de pânico e indecisão. A ausência de exigências públicas dos sequestradores sugeria que o objetivo era unicamente impedir que McAdam comparecesse à conferência decisiva. Hastings, observando as reuniões e trocas de telegramas, notou o impacto do caso sobre todos os envolvidos.
A confiança entre aliados era constantemente testada. Suspeitas recaíam sobre colaboradores próximos, diplomatas, motoristas e até sobre membros da equipe de segurança. O clima era de tensão crescente, enquanto Poirot mantinha seu raciocínio voltado para a lógica dos fatos. Foi nesse contexto que Poirot começou a considerar a possibilidade de o sequestro não ter relação apenas com inimigos externos. O envolvimento de alguém com acesso privilegiado às rotinas e aos planos do primeiro-ministro era quase certo. Daniels, linguista habilidoso, com pouco histórico familiar, passou a ser alvo de perguntas mais incisivas. O motorista O'Murphy, agente experiente da Scotland Yard, também entrou no radar. Entretanto, o fato de ter reagido rapidamente ao atentado anterior sugeria lealdade, embora sua ausência posterior levantasse dúvidas. Enquanto a polícia francesa rastreava estradas e propriedades rurais, Poirot propôs um retorno à Inglaterra, hipótese vista com estranhamento pela equipe. No entanto, o detetive insistiu que a origem de todo o plano poderia estar no lado britânico da travessia, onde as rotinas eram conhecidas e facilmente manipuláveis por quem detinha informações internas. Hastings acompanhou Poirot em visitas a hospitais no percurso entre Windsor e Londres, buscando registros que pudessem confirmar se alguém havia sido tratado por ferimento semelhante ao do primeiro-ministro na manhã do sequestro. Em todos os estabelecimentos, a resposta foi negativa. Não havia nenhum registro condizente com a história divulgada à imprensa. Esse detalhe chamou a atenção de Poirot. Se não havia atendimento ao verdadeiro McAdam, era possível que o líder nunca tivesse, de fato, deixado a Inglaterra. O uso de sósias, alguém treinado para simular a aparência e os modos de McAdam, passou a ser considerado como peça central do golpe. A estratégia, vista em outras operações de espionagem, criava uma ilusão perfeita para enganar autoridades, jornalistas e até aliados próximos. Na busca por respostas, Poirot e Hastings visitaram as residências das tias de Daniels em Hampstead e Ascot. Em Hampstead, a senhora Everard demonstrou nervosismo, respostas evasivas e gestos que não passaram despercebidos pelo detetive belga. Em Ascot, a tia Daniels manteve-se fria e distante, alegando não ver o sobrinho há anos. Poirot analisou cada detalhe do ambiente, o estado dos móveis, objetos fora do lugar, vestígios de visita recente. Ainda assim, evitou conclusões precipitadas. O cerco foi se fechando quando novas informações ligaram a casa de Hampstead a movimentações suspeitas. Poirot organizou uma batida policial e, junto com a equipe, revistou o local, resultando na detenção da senhora Everard, do motorista O'Murphy e de um terceiro homem, todos escondidos na casa. O mistério se aprofundava. A tia era, na verdade, uma espiã estrangeira, usando identidade falsa para manter a operação oculta. O plano dos sequestradores, afinal, tinha respaldo de uma rede internacional, confirmando o alcance da intriga política e da espionagem. Com as capturas, documentos e provas vieram à tona, revelando detalhes da trama, correspondências codificadas, rotas alternativas, cronogramas sincronizados com eventos internacionais. O sequestro de McAdam não era apenas uma questão de poder nacional, mas um movimento estratégico para reconfigurar as alianças da Europa. No centro do furacão, Poirot permaneceu fiel à lógica. Seu método minucioso, baseado em observação e eliminação de hipóteses, permitiu que a investigação progredisse mesmo diante de tantas incertezas. Hastings, Lord Starr e Dodge acompanharam cada passo,
cientes de que o destino de toda uma conferência, e talvez de um continente, dependia da resolução daquele mistério. Com as primeiras detenções realizadas em Hampstead, a investigação assumiu outro ritmo. O mistério deixava de ser apenas uma questão de espionagem internacional para revelar uma engenhosa manipulação de identidades e realidades, onde cada detalhe era projetado para enganar até mesmo os observadores mais atentos. O trabalho de Poirot, então, voltou-se totalmente para a desmontagem dessa farsa. Era preciso separar fatos de encenações, identificar quais ações foram reais e quais faziam parte do teatro montado pelos criminosos. No centro da trama estava o uso de sósias. O sequestro do primeiro-ministro não ocorreu, como muitos imaginaram, no momento da travessia para a França. A análise de Poirot indicou que tudo foi minuciosamente orquestrado desde a saída de Windsor. O atentado sofrido pelo primeiro-ministro, ao invés de ser um risco real à sua vida, fazia parte da preparação para o engano. O ferimento em seu rosto foi reproduzido com perfeição no sósia, que assumiu o lugar de McAdam diante de testemunhas e oficiais, enquanto o verdadeiro líder era mantido sob custódia em solo britânico. Os sequestradores apostaram na força das aparências, confiaram que ninguém duvidaria da identidade de McAdam se todos os detalhes externos fossem meticulosamente copiados. Os trajetos oficiais, a rotina, os diálogos programados e até o modo de andar foram repetidos pelos substitutos. Como o contato com o primeiro-ministro era restrito por razões de segurança, o estratagema passou despercebido pelos envolvidos, reforçando a ilusão. A senhora Everard, desmascarada como Frau Bertha Ebenthal, desempenhou papel fundamental nesse teatro. Ela foi responsável por esconder o verdadeiro McAdam em sua residência discreta em Hampstead, fora do alcance da imprensa e das autoridades. Ao mesmo tempo, organizava a comunicação com a rede de espiões e coordenava a entrada e saída dos cúmplices da casa. A fachada de tia nervosa e reservada escondia uma operadora fria, acostumada a se disfarçar e desaparecer diante de qualquer suspeita. O capitão Daniels, braço direito do primeiro-ministro e peça central do plano, colocou seu conhecimento linguístico e suas habilidades de atuação a serviço da trama. Ele foi o responsável por aplicar clorofórmio em McAdam e, junto com o motorista, o Murphy, realizar a transferência dos reféns para o esconderijo sem levantar suspeitas entre os policiais ou membros da equipe de segurança. Daniels, em seguida, simulou ser mais uma vítima, amarrando-se no carro encontrado pela polícia, mantendo a pose de leal servidor e desviando as suspeitas. Durante os interrogatórios, Poirot deixou claro seu método. Não importava apenas o que era dito, mas o que era evitado. Percebeu que Daniels era evasivo ao mencionar detalhes da noite do sequestro e que a senhora Everard evitava olhá-lo nos olhos quando confrontada com perguntas diretas sobre visitantes ou barulhos estranhos. O Murphy, por sua vez, apresentou inconsistências em seus relatos, especialmente no que dizia respeito ao trajeto realizado após a tentativa de atentado. Essas contradições, somadas aos registros de hospitais e à análise dos horários dos eventos, permitiram a Poirot montar uma linha do tempo precisa. Ele constatou que, enquanto o suposto primeiro-ministro embarcava para a França, acompanhado do sósia de O'Murphy, o verdadeiro McAdam estava trancado em Hampstead, vigiado e impedido de se comunicar. A encenação era sustentada pelo medo de um atentado, por movimentações confusas entre Londres e Boulogne
e pela confiança quase cega nas rotinas oficiais. O impacto desse teatro foi imediato. A ausência de exigências públicas dos sequestradores gerou confusão entre os investigadores. Se o objetivo não era pedir resgate, qual era a real intenção? Para Poirot, a resposta estava no próprio silêncio. O sumiço sem explicação mantinha o governo e os aliados em estado de paralisia, impedindo decisões estratégicas e fomentando a insegurança. Na análise dos objetos encontrados na casa de Hampstead, surgiram documentos cifrados, cartas em diferentes idiomas e trajes de disfarce que comprovavam o preparo detalhado do grupo. Havia até mesmo listas de hábitos de McAdam, registros de falas e instruções para os sósias, destacando a importância da imitação perfeita. Cada etapa da rotina do primeiro-ministro havia sido estudada, de modo que nem mesmo sua equipe mais próxima notasse diferença em pequenos gestos ou respostas protocolares. A Scotland Yard, guiada pelas deduções de Poirot, dedicou-se a rastrear todas as pessoas que tiveram contato com o líder durante os dias que antecederam a conferência. Descobriram que o acesso ao primeiro-ministro foi severamente restrito desde a tentativa de atentado, facilitando a atuação dos sósias. O golpe era, de fato, sustentado pelo isolamento de McAdam, pela desinformação e pela confiança na burocracia. A manipulação das aparências chegou ao limite na Conferência de Versalhes. O sósia preparava-se para representar o papel decisivo de McAdam, enquanto o verdadeiro líder continuava preso. Foi só graças à rapidez e insistência de Poirot que identificou as ligações entre Daniels, Frau Bertha e a rede internacional que o plano pôde ser desmontado antes de provocar danos irreversíveis. Ao reunir todos os envolvidos, Poirot expôs de modo claro como a manipulação das aparências quase alterou o destino político da Europa. O fato de poucos terem tido contato pessoal com o verdadeiro McAdam naquele período foi a principal brecha explorada pela quadrilha. O desenlace ficou evidente quando o líder foi resgatado e os substitutos identificados e presos. A diferença entre o real e o falso, entre o fato e a encenação, ficou marcada pelo olhar atento de Poirot para detalhes mínimos, uma cicatriz, uma frase dita fora de contexto, um pequeno atraso no roteiro oficial. O caso foi encerrado com uma série de relatórios e depoimentos que mostraram como o teatro das aparências serviu a um propósito muito maior: a manipulação do poder em escala internacional. O sucesso da operação dependia não da força ou da violência, mas da precisão na construção de uma realidade paralela. Hastings, acompanhando o desfecho, percebeu que o verdadeiro perigo nem sempre está nos atos abertamente hostis, mas nas pequenas falsificações do cotidiano, nos disfarces e nas omissões planejadas. A resolução do caso por Poirot revelou a todos como a manipulação da verdade, feita de pequenos detalhes, é capaz de colocar em risco não apenas uma pessoa, mas todo um país. Após o desmonte da farsa e a exposição dos sósias, o foco da investigação se voltou para a análise detalhada de todos os passos que permitiram que o plano quase tivesse êxito. Poirot, mais uma vez, tomou a dianteira, deixando claro que a lógica e a observação minuciosa dos fatos eram suas principais armas. O caso não seria resolvido por sorte ou improviso, mas pela meticulosidade com que cada pista seria avaliada. Com todos os envolvidos sob custódia, Poirot reuniu os principais participantes do caso: Hastings, Lord Starr, Bernard Dodge, Major Norman e membros da Scotland Yard,
para revisar a cronologia dos acontecimentos. A cada etapa, o detetive insistia que nenhum detalhe era irrelevante. Ele pediu que relatassem, em ordem, tudo o que haviam presenciado, do embarque do primeiro-ministro em Windsor ao suposto desembarque na França, do atentado inicial à movimentação dos carros e à localização dos sequestradores em Hampstead. O método de Poirot era simples, porém infalível: separar fatos observados de suposições, confirmar horários, cruzar testemunhos e buscar qualquer incoerência. Logo nas primeiras revisões, chamou a atenção dos presentes que, embora houvesse uma sequência lógica aparente, certos detalhes não fechavam. Por exemplo, o registro do ferimento do primeiro-ministro em hospitais. Se havia sido atendido, por que não havia testemunhas? Por que ninguém, entre médicos e enfermeiros, confirmava a presença de McAdam? Essa dúvida foi a chave para a descoberta do uso do sósia. A ausência de registros médicos, somada à limitação de contatos pessoais com o primeiro-ministro, facilitou que a troca passasse despercebida. Poirot não deixou escapar a pequena diferença nas roupas apresentadas, na disposição dos documentos pessoais do líder e nos relatos sobre o comportamento do McAdam visto na manhã do sequestro. Durante a análise dos depoimentos do motorista O'Murphy, Poirot percebeu contradições quanto ao trajeto realizado após o atentado. O relato do agente incluía ruas que não batiam com o itinerário oficial, além de ter sido vago quanto ao momento exato em que Daniels, o secretário, teria sido atacado. Esses lapsos foram decisivos para direcionar a investigação para a casa da senhora Everard, onde estava o verdadeiro McAdam. Em Hampstead, Poirot observou detalhes aparentemente banais, mas essenciais para desvendar o mistério. Marcas recentes de pneus na entrada lateral, vestígios de uso intenso na cozinha, objetos de higiene pessoal nunca antes vistos pelos vizinhos e até resquícios de alimentos típicos de hospital, sugerindo que alguém convalescia ali, fora do olhar externo. Ao examinar o escritório da senhora Everard, encontrou correspondências em alemão, códigos de comunicação e passagens de trem datadas da mesma noite do desaparecimento. No interrogatório de Daniels, Poirot utilizou perguntas de rotina para desestabilizar o acusado. Perguntou detalhes do dia a dia de McAdam, horários de reuniões, nomes de seguranças e preferências alimentares. Quando Daniels errou em detalhes banais, como a cor da gravata usada pelo primeiro-ministro na manhã do atentado, ficou claro que o contato entre ambos havia sido cortado antes do sequestro. Esse tipo de observação, aliado ao raciocínio lógico, permitiu desfazer o álibi do secretário e evidenciar seu envolvimento direto. Na análise dos horários de telegramas trocados entre o gabinete de guerra e o comando francês, Poirot notou que havia um lapso entre o suposto embarque de McAdam para a França e a confirmação da chegada do grupo em Boulogne. A dedução era simples. Durante esse intervalo, toda a encenação foi montada e o verdadeiro líder jamais deixou a Inglaterra. Esse detalhe foi confirmado quando os horários das chamadas telefônicas entre a casa de Hampstead e o gabinete de guerra coincidiam com as movimentações dos sequestradores. Outro aspecto essencial foi a observação dos comportamentos dos envolvidos. Poirot notou que a senhora Everard demonstrava um nervosismo fora do padrão para alguém que se dizia apenas tia de Daniels. O'Murphy, por sua vez, evitava contato visual direto e ficava inquieto sempre que perguntas específicas sobre o trajeto ou a troca de carros eram feitas. A análise dessas reações permitiu ao detetive
descartar inocentes e isolar os verdadeiros culpados. O papel dos objetos também não foi ignorado. Poirot inspecionou malas, documentos, roupas e até objetos aparentemente insignificantes, como uma bengala trocada às pressas ou um livro esquecido na sala de visitas. Um simples bilhete rabiscado com pressa revelou o horário da troca de sósias, permitindo reconstituir o momento exato do desaparecimento do primeiro-ministro. Ao cruzar todas essas informações, Poirot montou um quadro preciso da operação. Daniels aproveitou sua posição para alterar rotinas, combinar sinais com os cúmplices e garantir que o verdadeiro McAdam fosse removido sem despertar alarme imediato. O uso do clorofórmio, aliado à rápida troca de roupas e documentos, completou o cenário. O Murphy, coagido e ameaçado, cedeu aos sequestradores e ajudou na transferência, mas seus deslizes posteriores facilitaram a descoberta do paradeiro do líder. Poirot apresentou suas conclusões de forma clara e direta. O segredo do sucesso do plano estava na confiança dos envolvidos nas rotinas e na ausência de supervisão próxima dos superiores. O caso serviu como alerta sobre a importância de revisar constantemente processos e pessoas de confiança em situações de risco político. A lógica, aliada à observação rigorosa, foi o único caminho seguro para desfazer o emaranhado de mentiras. Hastings, ao final, reconheceu que foi a atenção de Poirot aos mínimos detalhes que salvou o país de um desastre diplomático. A cada pista, cada objeto fora do lugar, cada resposta hesitante, o detetive via um elo perdido e, com paciência e rigor, foi capaz de montar o quebra-cabeça. O trabalho da equipe, a dedicação dos policiais e o apoio das autoridades foram fundamentais, mas foi o método de Poirot que tornou possível o resgate do primeiro-ministro e o desmantelamento da quadrilha internacional. A partir dali, todos passaram a valorizar ainda mais o olhar atento, a persistência na busca por respostas concretas e o poder de uma mente lógica diante do caos. Com o mistério desfeito, restou apenas a entrega dos culpados à justiça e a certeza de que, mesmo em meio à intriga e ao engano, a verdade pode ser encontrada por quem não descuida dos detalhes. Com o desvendamento do plano, a atenção de Poirot e dos demais envolvidos voltou-se para as relações de confiança que tornaram o crime possível. O sequestro do primeiro-ministro só foi viável porque, em meio ao rigor da segurança, havia lacunas abertas por laços pessoais e profissionais, explorados de maneira precisa pelos conspiradores. O caso mostrou de forma prática e direta como lealdade e traição podem coexistir, frequentemente disfarçadas sob gestos de rotina e aparência de normalidade. A confiança no secretário Daniels foi, desde o início, praticamente inquestionável. Ele era visto como homem de cultura, eficiente, fluente em múltiplos idiomas e sempre prestativo. Sua proximidade com McAdam era resultado de anos de trabalho e sua ascensão dentro do gabinete foi marcada por gestos de absoluta dedicação. Essa reputação permitiu-lhe agir sem ser questionado, controlar agendas e circular entre diferentes setores do governo, sem levantar suspeitas. Quando a verdade veio à tona, ficou claro que a traição mais perigosa é a que vem de quem está mais próximo. O papel de O'Murphy também exemplifica a fragilidade dos vínculos de confiança. Um agente respeitado da Scotland Yard, conhecido por sua integridade, acabou envolvido no crime não por escolha, mas por coação. Os sequestradores sabiam que podiam explorar o medo e a lealdade de O'Murphy. Ameaçaram sua família,
garantiram que qualquer deslize teria consequências fatais. O policial, então, tornou-se peça da engrenagem criminosa, ajudando na logística do sequestro, mas sempre deixando rastros involuntários de hesitação, pequenas falhas que mais tarde ajudaram Poirot a reconstituir a verdade. A senhora Everard, apresentada como tia de Daniels, simbolizava a traição disfarçada. Sua aparência austera, comportamento reservado e vida aparentemente sem maiores destaques eram fachada para uma carreira de espionagem ativa a serviço de interesses estrangeiros. Sua casa em Hampstead, discreta e longe dos olhos da vizinhança, serviu de esconderijo para McAdam. Ela coordenava as comunicações, recebia ordens e transmitia instruções, para que nada fugisse ao controle da organização. Sua atuação demonstrou que a confiança depositada em laços familiares pode ser explorada por quem está acostumado a manipular identidades e sentimentos. A lealdade de Hastings a Poirot foi posta à prova ao longo de toda a investigação. Embora nem sempre compreendesse os métodos do amigo, Hastings seguiu ao lado do detetive, auxiliando nos interrogatórios, nas buscas e nas análises. Sua confiança era absoluta, mesmo diante das decisões aparentemente ilógicas, como o retorno à Inglaterra, quando todos julgavam que o foco deveria permanecer na França. Esse companheirismo foi fundamental para que Poirot mantivesse o ritmo, avançando nos pontos críticos do caso, sem perder tempo com dúvidas ou discussões desnecessárias. Já entre Lord Starr e Bernard Dodge, a confiança no trabalho de Poirot foi construída ao longo do caso, baseada nos resultados obtidos e na clareza das deduções apresentadas. Ambos representavam o governo e tinham como prioridade a segurança nacional, mas reconheceram rapidamente que o método convencional de investigação não seria suficiente. Foi a abertura para o raciocínio independente de Poirot que possibilitou o desfecho positivo do sequestro. O próprio primeiro-ministro, mesmo afastado e sem contato com o mundo exterior, mostrou resiliência. Em depoimentos posteriores, ficou evidente que ele manteve a esperança de resgate e não cedeu a pressões ou promessas dos sequestradores. Sua postura influenciou não só a equipe de resgate, mas também serviu de exemplo para os colegas de gabinete, mostrando a força da liderança autêntica diante do perigo. Durante os depoimentos, Daniels tentou sustentar sua inocência, alegando ter sido vítima de circunstâncias e negando qualquer envolvimento direto. Poirot, porém, desmantelou cada argumento com base nos fatos. A linha do tempo, os registros de comunicação, as contradições em suas respostas e o envolvimento de sua suposta tia evidenciaram a participação ativa do secretário no plano. O Murphy, por sua vez, relatou detalhadamente como foi ameaçado, explicando sua hesitação e os momentos em que tentou, sem sucesso, buscar ajuda sem se expor. A sinceridade e os detalhes fornecidos acabaram por absolvê-lo de culpa, colocando-o como mais uma vítima da rede criminosa. A descoberta de documentos e correspondências na casa de Hampstead comprovou os laços de Everard com redes estrangeiras. Ali estavam instruções precisas, listas de contatos, códigos e até documentos falsificados, mostrando que o grupo operava há muito tempo e estava preparado para improvisar caso algum detalhe fugisse ao planejado. Quando o caso foi apresentado às autoridades, Poirot fez questão de ressaltar o quanto o sucesso da operação criminosa dependeu da ausência de vigilância sobre aqueles considerados confiáveis. A confiança cega permitiu que Daniels alterasse rotinas, que o Murphy fosse manipulado e que Everard
mantivesse sua verdadeira identidade oculta. O episódio serviu de alerta. A segurança de qualquer sistema depende não só de processos, mas de revisões constantes e do olhar crítico sobre todos os membros, independentemente do grau de proximidade. A conclusão do inquérito não se deu sem consequências. O governo britânico revisou protocolos de segurança, intensificou a verificação de antecedentes e ampliou o monitoramento de colaboradores próximos à figura-chave. As relações entre os membros do gabinete mudaram. A confiança cega foi substituída por respeito aliado à prudência. Novas medidas de segurança foram implementadas, buscando impedir que situações semelhantes ocorressem no futuro. Ao final, o resgate do primeiro-ministro e a prisão dos responsáveis demonstraram que, embora a traição possa causar estragos graves, a lealdade verdadeira e a vigilância constante são capazes de restaurar a ordem. Poirot, Hastings e toda a equipe envolvida tornaram-se exemplos do valor da confiança bem depositada, do trabalho em conjunto e da coragem diante das adversidades. A experiência marcou todos os envolvidos. Ficou a lição de que, em tempos de crise, cada relação deve ser avaliada com atenção, pois é nas brechas das certezas que se escondem os maiores perigos. E, como sempre, a verdade, mesmo que demore a aparecer, se impõe diante da mentira, principalmente quando há olhos atentos para enxergar além das aparências. O caso do sequestro do primeiro-ministro britânico foi resolvido de forma rápida e eficaz graças à atuação decisiva de Hercule Poirot e de sua equipe. Com a prisão dos responsáveis e o resgate seguro de David McAdam, o governo pôde, enfim, retomar o controle da situação. O impacto do crime não se restringiu apenas ao círculo político, mas alcançou toda a sociedade, mostrando como uma ameaça à liderança máxima de um país pode colocar em xeque a estabilidade de uma nação e até de um continente. A Conferência de Versalhes, motivo central de toda a trama, transcorreu conforme planejado, com McAdam presente e apto a exercer sua influência. O discurso do primeiro-ministro, aguardado por todos os aliados, foi fundamental para a assinatura dos acordos e para o fortalecimento da posição britânica diante dos interesses pacifistas que ameaçavam enfraquecer os resultados do pós-guerra. Seu retorno ao cenário público serviu não apenas como prova de superação da crise, mas também como símbolo da resistência nacional diante da adversidade. A imprensa, naturalmente, especulou sobre os detalhes do resgate, mas o sigilo foi mantido a pedido das autoridades, preservando tanto a imagem do governo quanto a integridade dos envolvidos. O público soube apenas que uma operação de emergência havia sido conduzida com sucesso e que todos os responsáveis pelo desaparecimento de McAdam haviam sido capturados. O nome de Poirot, mais uma vez, foi mantido distante dos holofotes por decisão própria e em respeito à discrição que sempre marcou sua carreira. Dentro dos bastidores, entretanto, o reconhecimento foi imediato. Lord Starr e Bernard Dodge, agradecidos pela solução do caso, destacaram a importância de pensar fora dos métodos tradicionais e valorizar o raciocínio lógico como ferramenta fundamental em situações de crise. A colaboração entre as autoridades britânicas e francesas, ainda que marcada por desconfianças naturais, provou ser eficaz diante de uma ameaça tão bem planejada. A investigação deixou lições duradouras para todos. O governo britânico revisou protocolos internos, reforçou treinamentos de agentes e implementou novas camadas de verificação para cargos sensíveis. A Scotland Yard aprimorou seus procedimentos,
incluindo técnicas de checagem cruzada e atualização constante dos registros de rotina, buscando eliminar pontos cegos que poderiam ser explorados em situações semelhantes. Poirot, por sua vez, fez questão de reunir a equipe para uma última análise do caso. Destacou que o sucesso não dependia apenas de deduções geniais, mas da capacidade de todos em observar, compartilhar informações e agir com rapidez diante do inesperado. Reforçou a importância da disciplina e da busca constante por detalhes, especialmente quando a pressão do tempo exige decisões rápidas e precisas. Hastings, sempre atento às palavras do amigo, reconheceu o valor de cada etapa da investigação. Desde o primeiro momento, quando um simples ferimento serviu para desviar a atenção, até a análise minuciosa dos horários e da movimentação dos envolvidos, cada ação teve papel fundamental na resolução do mistério. O trabalho coletivo, somado ao olhar único de Poirot, foi o que impediu que a trama dos sequestradores se concretizasse. O destino dos criminosos foi selado de maneira exemplar. Daniels, desmascarado como o principal articulador do plano, foi julgado e condenado. Sua atuação ao longo dos anos, aparentemente acima de qualquer suspeita, serviu de alerta para a necessidade de vigilância constante, mesmo entre os mais próximos. O Murphy, reconhecido como vítima de coação, foi inocentado e reintegrado a Scotland Yard, embora tenha decidido buscar uma transferência para atuar longe do serviço ostensivo. Frau Bertha Ebenthal, a espiã conhecida como Senhora Everard, foi extraditada para responder por crimes em seu país de origem, encerrando um ciclo de anos de atividades clandestinas. O primeiro-ministro, uma vez livre, fez questão de agradecer pessoalmente a Poirot e a Hastings. Reconheceu que, sem o olhar atento do detetive belga e a dedicação da equipe, dificilmente teria escapado do cativeiro a tempo de cumprir seu papel na conferência. Ressaltou que a confiança nos processos foi importante, mas que, acima de tudo, foi a coragem de desafiar o óbvio e buscar respostas além das aparências que garantiu o sucesso da missão. A experiência deixou marcas nos envolvidos, mas também fortaleceu os vínculos de lealdade e respeito. Lord Starr e Dodge passaram a valorizar ainda mais o papel dos especialistas e a importância da análise crítica em situações complexas. A Scotland Yard incorporou novas práticas ao seu cotidiano, e o gabinete de guerra adotou sistemas de comunicação mais seguros, prevenindo tentativas futuras de sabotagem. Para Poirot, a conclusão do caso reforçou sua convicção de que a lógica e a atenção aos detalhes são, muitas vezes, a linha tênue entre o caos e a ordem. Sua postura discreta, combinada ao rigor técnico, inspirou outros profissionais e consolidou ainda mais sua reputação nos bastidores das grandes decisões nacionais. Apesar de dispensar prêmios ou homenagens, ficou claro para todos que sua atuação foi determinante para o desfecho positivo da crise. Hastings, escrevendo suas memórias, registrou cada etapa do processo, valorizando não só as vitórias, mas também os momentos de dúvida e desafio. Destacou que a confiança na amizade com Poirot foi essencial para superar obstáculos, mostrando que a colaboração e o respeito mútuo são tão importantes quanto a genialidade individual. Ao olhar para trás, cada personagem compreendeu o impacto do caso sobre suas próprias vidas e sobre a história recente do país. O episódio do sequestro do primeiro-ministro passou a ser citado como exemplo clássico de como ameaças à segurança nacional podem ser enfrentadas e superadas quando há integração entre métodos tradicionais
e raciocínio inovador. O caso também serviu de alerta para governos e agências de todo o mundo, demonstrando que, em tempos de incerteza, a vigilância, o preparo e a capacidade de adaptação são cruciais. Por fim, a rotina foi restabelecida, mas nada voltou a ser exatamente como antes. A experiência mudou procedimentos, reforçou laços e, principalmente, consolidou a ideia de que nenhuma estrutura, por mais sólida que pareça, está livre de vulnerabilidades. A lição mais valiosa ficou clara para todos. A confiança é vital, mas deve caminhar lado a lado com a prudência e a observação constante. Enquanto caminhavam juntos pelas ruas de Londres, Poirot e Hastings sabiam que, embora os jornais pouco falassem sobre o caso, eles haviam testemunhado e protagonizado uma das investigações mais importantes de sua época. A justiça foi feita, a ordem restabelecida e o exemplo de lógica e dedicação ficou como legado para todos que um dia enfrentarem enigmas à altura desse desafio. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.